Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aí mais uma videoaula, né? Nessa videoaula nós iremos dar continuidade sobre o assunto de CSS, que significa Cascading Style Sheets, né? Traduzindo aí do inglês, né? Seria folhas de estilo em cascata, né? Então, hoje nós iremos dar continuidade aí, né, ao CSS. Para isso, deixa eu só apresentar aqui, colocar minha apresentação para poder mostrar aqui para vocês, né? Então, deixa eu só colocar aqui ver, tela inteira, também tela inteira que eu queria. Deixa eu voltar aqui. Opa, F11, Ctrl F5. Bom, agora sim. Bom, dando continuidade então ao CSS, né? Hoje nós iremos abordar aí a sintaxe do CSS, né? Ou seja, a forma como nós devemos escrever aí o CSS, os principais seletores, né? O que é um seletor do CSS. E nós iremos também abordar aí sobre os comentários de CSS, né? E, consequentemente, também como inserir o CSS aí nas nossas páginas web, perfeito? Então, começando a introdução, né? Nós vimos aí que o HTML ele serve para poder formatar aí o conteúdo da nossa página web, né? Porém, não é recomendado aí utilizar os estilos, né? Aplicar os estilos no HTML, né? E sim com o CSS, né? Então, nós vimos aí que o HTML puro, ele não é muito utilizado, né? Para poder apresentar nossas páginas aí de uma forma visual mais bonita, né? Então, nós vamos ver aí que o CSS, ele sim vai ser utilizado aí para poder estilizar, né, e apresentar o conteúdo aí de uma forma muito mais atraente para o nosso usuário, tá bom? Antes de existir o CSS, né, se eu não me engano, a primeira versão aí do CSS ela surgiu em 1996, se eu não me engano, tá bom? Antes de 1996, né, os estilos básicos eram aplicados juntamente, né, com o HTML, né, conforme nós vimos aí, colorir uma tabela, né, colorir o fundo das nossas páginas web, né, colorir as fontes de um parágrafo, conforme nós aprendemos a utilizar a tag fonte, né, mas nada disso hoje em dia é realmente utilizado, né, com o HTML utilizando aí, por exemplo, a tag fonte, né. Então, para poder utilizar o conteúdo textual da nossa página, nós vamos aprender aí como fazer isso utilizando o CSS ao invés de usar uma tag do HTML, tá bom? Então, inicialmente, pessoal, nós vimos aí, né, que o CSS, então, ele vai estilizar, né, e alterar o conteúdo aí da nossa página de uma forma visual, né, facilitando aí a, a visualização, né, e melhorando aí o estilo, né, ou seja, a apresentação da nossa página, né, no sentido de ser um conteúdo aí mais atraente, mais bonito para o usuário. E, né, claro, os navegadores vão nos ajudar aí nessa tarefa, né, de tornar aí o conteúdo muito mais atraente para o usuário final. Perfeito? Bom, então vamos começar aqui com a sintaxe do CSS, né? Nós vamos ver, pessoal, que o CSS ele vai trabalhar com o sistema de seletor, né? O seletor nada mais é do que a tag ali, nesse exemplo aqui, né? A tag que eu quero alcançar, né? Ou seja, atingir. Né? Então eu falo qual tag que eu quero personalizar, né? O conteúdo dela. Né? Então eu vou usar um seletor no CSS para poder selecionar uma determinada tag, tá bom? Nesse exemplo aqui, o meu seletor é o H1, tá bom? E aí eu posso ter, né? Aí no caso, a partir do seletor eu tenho o quê? Um abre chaves e fecha chaves. Isso aqui indica o início e o fim do nosso seletor, tá bom? Esse delimitador de abre chaves e fecha chave é o bloco de declaração, né? E um seletor, nós vamos ver aí
basicamente ele é composto por uma propriedade e um valor, tá bom? E ele pode ser agrupado também com mais de uma declaração. Nesse caso aqui, o bloco de declaração possui duas declarações. Declaração 1 e declaração 2. Na declaração 1, eu tenho a propriedade color, né, e o valor blue. Lembrando que o seletor ele vai ser composto aí por uma propriedade valor ou mais de uma propriedade com seus respectivos valores, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o seletor H1, o seletor de uma tag, que nós vamos ver que existem diferentes tipos de seletores do CSS, perfeito? E dentro do bloco aqui de declaração, eu tenho duas declarações, né? E cada declaração ela sempre vai ser composta por propriedade, desculpem, propriedade e valor, tá bom? Então essa é a regra básica aí da sintaxe do CSS, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho aqui então um exemplo aí com P, né? Então, ou seja, eu estou utilizando aí o seletor de tag, né? Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu utilizo o seletor de tag, a gente tem que tomar cuidado aí, porque ele vai selecionar aí todas as tags do, do nosso, da nossa página HTML, perfeito? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer um P dessa forma aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai alinhar aí todos os parágrafos da nossa página, ele vai alinhar de forma centralizada, né, com a cor vermelha, perfeito? Então ele vai aplicar essa formatação, né, para todos os parágrafos aí da nossa página, sem exceção, tá bom? Então cada parágrafo que eu acrescentar na minha página, ele vai ter essa formatação, né, de alinhamento centralizado e a cor vermelha, tá bom? E nós podemos também reescrever, né, o seletor P aqui da seguinte forma, né, em formato de bloco mesmo, ao invés de ser numa linha só, justamente para poder aumentar a elegibilidade e facilitar o entendimento, né? Então, eu digo que o seletor P, ele tem alinhamento centralizado, né, e a cor vermelha, né? Então, para não ficar muito teórico, eu vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar. Perfeito, pessoal? Deixa eu só sair aqui da apresentação, vou voltar aqui. Vou vir aqui no Visual Studio Code. Deixa eu só. Bom, eu vou criar aqui na área de trabalho uma nova pasta, tá bom? Uma nova pasta chamada projeto web, perfeito? E aí, opa, já tem uma pasta com esse nome, né? Eu vou colocar aqui projeto web final, tá bom? Vou colocar assim, com o nome só para poder ilustrar aí para vocês. Vou vir então aqui no Visual Studio Code, vou abrir essa página, ou essa pasta, né? Aqui no menu File, Open Folder, na área de trabalho, e vou abrir aqui Projeto Web Final, tá bom? Então, é uma pasta vazia que não tem nenhum conteúdo aqui dentro dela. Então, eu vou criar inicialmente aqui uma nova pasta, né? Uma subpasta dentro da pasta Projeto Web Final, vou colocar em MG, onde vão ser salvas aí todas as nossas páginas, todas as nossas imagens. E aqui eu vou criar uma nova pasta com o nome, criar uma nova pasta, aqui no projeto web final, vou criar uma nova pasta com o nome de CSS. Não, só que não dentro da pasta. Deixa eu remover aqui, pessoal, vou deletar, tá bom? Deixa eu remover aqui. Ele acabou colocando uma subpasta dentro da pasta imagem, né? Então eu vou clicar aqui fora, né? Para não criar uma subpasta, né? Eu quero criar uma pasta no mesmo nível, né? Da pasta IMG. Então eu vou clicar fora aqui, qualquer lugar aqui, ó, para ele não deixar selecionado aqui. Porque se eu deixar selecionado, ele vai criar uma subpasta dentro da pasta IMG. Então eu vou clicar fora e clico aqui agora novamente, New Folder. New Folder, né? Venho aqui, clico e digito CSS. Pronto.
Agora sim, eu tenho duas pastas aí no mesmo nível. Perfeito. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou vir aqui, vou digitar, vou criar um novo arquivo. Desculpe, pessoal. New file, não, também desculpa, não dentro aqui do CSS, não vou clicar fora aqui, criar um novo arquivo chamado index.html, perfeito? Então, criei um nosso arquivo, vou digitar HTML, HTML5, desculpa, pessoal, exemplo CSS, perfeito? Vou vir aqui, vou fazer o seguinte, já vou mostrar uma das formas, né, de se usar o CSS é com a tag style. Lembrando aí que essa forma a gente deve usar a tag style dentro da tag head, perfeito? Então, e aqui eu vou colocar aqui um P, colocar um H1 primeiro, né? Vou colocar assim, IF Sul de Minas, né, como exemplo, e vou colocar o P aqui. Vou colocar o P aqui e vou colocar 3 parágrafos aqui, tá, pessoal? Só para poder ilustrar aí para vocês. Vou colocar aqui 3 parágrafos, né? Então, e aqui cada parágrafo eu vou colocar um conteúdo aí, né, sobre o Instituto Federal. Vou vir aqui, digitar IF Sul de Minas. Vou pegar aqui um parágrafo qualquer, né? Só para poder ilustrar aí para vocês, né? Para não precisar ficar copiando o conteúdo, né? Vou colocar aqui um conteúdo de um parágrafo. E aqui eu vou colocar assim, Loren, tá bom? Para colocar qualquer informação aqui, só para poder ilustrar aí de exemplo para vocês. Perfeito? Então agora sim eu tenho 3 parágrafos, né? E um H1 aqui, F de Minas. Então, se eu vier aqui abrir a nossa página agora, deixa eu abrir aqui, a página index.html vai estar dessa forma aqui, perfeito? Deixa eu só remover esse 2 aqui, tá bom? Só remover esse 2 aqui, para ele apagar esse número aqui, tá bom? Perfeito. Agora sim, tenho 2 parágrafos, 3 parágrafos, na verdade. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou voltar aqui nos slides, deixa eu só voltar aqui nos slides, né? Então, inicialmente aí, eu coloquei aí 2 valores com um P, né? Então, eu vou colocar aqui dentro da tag style, da mesma forma que eu coloquei ali, eu vou vir aqui e colocar aqui agora, dentro da tag style, né? As propriedades aqui do meu seletor P, perfeito? Então, eu salvei aqui, olha só o que vai acontecer agora, ó. Na hora que eu atualizar, tá vendo, ó? Ficou IF de Minas e todos os parágrafos na cor vermelha, com a formatação centralizada. Perfeito, pessoal? Então, vocês estão vendo, vocês conseguem ver aqui que é bem simples, né? Eu tenho um seletor, né, o início dele e o fim, e aqui as propriedades, cada propriedade com seu respectivo valor. Perfeito? Basicamente, o CSS vai funcionar dessa forma. Perfeito? Então, o que vai mudar aí são os diferentes tipos de seletores que podem existir aí, tá bom? Então, aqui eu tenho um comentário também, já adiantando o assunto aí. O comentário é parecido com a linguagem C, né? Composto aí por uma barra asterisco, asterisco barra, perfeito? Então aqui eu tenho um texto alinhado ao centro e a cor do texto, né, vermelha, perfeito? Bom, já comentei então as duas linhas do seletor P e agora vou dar continuidade aí. Caso eu queira justificar também, né, ao invés de ser centralizado, eu posso vir aqui e colocar justify, né? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai justificar, né? Ou seja, ele vai alinhar aí a margem da esquerda com a margem da direita, né, no mesmo formato aí de todos os parágrafos. Perfeito? Então, continuando, então, deixa eu voltar aqui, ampliar o slide.
Bom, conforme eu já mostrei para vocês, né? Opa, a sintaxe básica aí do P, né? Agora nós vamos comentar aí os diferentes tipos de seletores aí em CSS, né? Principalmente aí os mais usados aí. Então, os principais seletores, né, começando aí, seria o seletor de elemento, que é o que nós já, inclusive, testamos aí. O seletor de elemento, ele vai selecionar basicamente aí um elemento do nosso HTML, né, e aplicar um estilo nesse elemento, né, com base no nome do próprio elemento. No caso, a gente usou o exemplo de um elemento P, né, então aprendendo a usar o seletor de elemento do CSS. Então, aí, como eu quero selecionar um elemento, né, eu digo qual elemento eu quero selecionar e aplico as propriedades nesse elemento. Perfeito? Então aqui eu tenho um parágrafo P, né? Então estou dizendo que nesse seletor P de elementos P, eu quero aplicar o alinhamento centralizado na cor vermelha. E existe também, pessoal, o seletor de ID, né? Que é justamente para poder identificar um parágrafo, tá bom? Então não se preocupe por enquanto que é um ID, que é uma classe, porque nós iremos trabalhar com isso ainda, tá bom? Por enquanto, só entendo que existe seletor de ID, né? Ele vai usar basicamente aí um identificador único, né, para cada parágrafo, né, como se fosse um RG, né? Cada pessoa tem um RG único, né? Então o ID ele deve ser único na nossa página toda, né? Então a diferença aí básica, né, de uma forma bem simples, é que o ID ele vai ser sempre único e a classe ela pode ter mais de um valor, né? Como se fosse o nome, né? Posso ter mais de uma pessoa com o mesmo nome. Por exemplo, meu nome é Ricardo, pode existir outros Ricardos, né? O nome ele não é um CPF, né? Um RG, um número, né? Então o nome ele pode ter outras pessoas com o mesmo nome. Então eu consigo agrupar aí classes com o mesmo valor, tá bom? Elementos com classes iguais, né? Agora o ID não, o ID ele é único, né? Então, se eu tenho um ID parágrafo 1, esse parágrafo ele vai ser o registro dele vai ser esse valor que eu colocar aqui no ID, né? No atributo ID do parágrafo. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque imagine a seguinte situação, né? O seguinte problema aí, né? Vamos supor, né, que ah, é, eu tenho aqui o nosso código, todos os parágrafos estão em vermelho, né? Mas vamos supor que eu queira colocar o último parágrafo em verde, né? Então eu vou lá, né, e faço o seguinte: eu venho aqui e coloco um ID nele, né? Um ID igual a parágrafo, parágrafo, por exemplo, parágrafo verde, né? Só que se eu colocar só isso daqui, né, parágrafo verde, ele não vai funcionar, concorda? Se eu colocar só isso daqui. Vou colocar, para facilitar, pessoal, vou colocar verde só, tá? Então, se eu colocar só o ID verde, só para poder facilitar aí para vocês entenderem melhor, então se eu vier aqui agora e atualizar, ele não vai colocar o último parágrafo em verde, tá bom? Por quê? Eu ainda não mostrei como devemos utilizar o seletor aí, né, de ID. Então, o seletor de ID, nós vamos ver, né, que ele deve ser utilizado com o jogo da velha, né? Conforme vocês podem ver aqui, é o jogo da velha, né? O pessoal chama de hashtag também, né? Então, para selecionar um parágrafo qualquer com ID, né? Eu preciso aí colocar, eu estou usando aqui o seletor de ID, né? Ou seja, do identificador. Então, seja ele dentro de um P, qualquer outro elemento, né? Eu vou pegar pelo ID, independente de qual elemento. Consegue me entender, pessoal? Independente se é um P, se é uma div, se é qualquer outra tag HTML, não importa. O que importa é que ele vai selecionar de acordo com o nome que eu passar aqui do ID, né? Independente, porque nós temos aí no HTML muitas tags e a maioria delas tem aí o atributo ID.
né? Inclusive div, que nós vamos aprender a usar aqui também, a tag div, né? A gente consegue demarcar delimitar uma certa região dentro da nossa página HTML, perfeito? Então, a gente consegue diferenciar uma região da outra através de um ID, perfeito? Então, como aqui eu estou diferenciando um parágrafo do outro pelo ID, eu vou vir aqui, né? E agora eu faço o seguinte, ó. Eu faço hashtag jogo da velha, né? E aí coloco o nome que eu dei, que é verde. Então, né? Eu venho aqui e coloco color, né? Green, por exemplo. Perfeito? E aí, salvo. Né? E agora, quando eu for atualizar aqui nossa página, lá, o último parágrafo ficou em verde. Né? Porque nesse ponto eu quero personalizar algo bem específico, então eu vou lá e seleciono o último parágrafo na cor verde. Né? E aí consigo trabalhar dessa forma aí, tá bom? Mostrando apenas um exemplo aí para vocês. Bom, dando continuidade aqui então, deixa eu só aumentar aqui, né? Então, eu tenho aqui o parágrafo 1, né? Alinhamento centralizado na cor azul, né? Então, eu consigo aplicar aí parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, para poder distinguir aí os parágrafos. Né? Então, se eu colocar aqui na ordem, vou colocar aqui ID, né? Vou colocar assim, igual tá lá nos slides, parágrafo 1, né? E aqui, eu venho aqui no parágrafo 2, ID, né? Parágrafo 2, e aqui, parágrafo 3, para manter o padrão aí, né? Só para manter o padrão aí, né? Então, parágrafo 1 vai ser alinhamento centralizado na cor azul. Então, agora ao invés de verde, né, eu vou colocar aqui, terá um nome para parágrafo 1. Perfeito? Então, vou colocar igual está ali nos slides, né? Então, parágrafo 1 vai ser azul, né? E os outros parágrafos, eu não coloquei nenhuma formatação, né? Na verdade, eu posso até apagar, né? O parágrafo 1 vai ser em azul e os outros parágrafos aí vão ser em vermelho, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, o primeiro parágrafo em azul, centralizado, e os outros parágrafos em vermelho, né, justificado, perfeito? Porque eles pegaram aí a formatação do P, do seletor de elemento P, perfeito? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, né? Então, Ctrl F5 aqui. Perfeito? Então, nós fizemos aqui, agora nós temos também o seletor de classe, conforme eu comentei, né, ele vai selecionar aí os elementos com um atributo de classe específico, né? Então, lembrando aí, né, que o ID ele vai ser para um elemento específico, né? Então, o ID é um identificador único que só vai ter, ele vai ser único na minha página inteira. Consegue entender, pessoal? Então, se eu tenho lá parágrafo 1, ele vai ser único. Nenhum outro elemento, né, HTML vai ter esse ID parágrafo 1. Somente aquele parágrafo. Eu não posso colocar nomes iguais. Ao passo que na classe eu posso agrupar aí, tá bom? Então, eu posso colocar aqui, né? Vou mostrar aqui um exemplo, né? Aqui tem, usando uma div, né, que é uma região. Então, ao invés de usar uma div, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Ao invés de ID, parágrafo 1, que só pode ter um ID, né, com aquele nome, eu não posso vir daqui, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Não sei se vocês me entendem, eu não posso vir aqui e colocar um outro ID com o mesmo valor. Eu posso vir aqui e colocar outro valor, parágrafo 2, por exemplo, é um outro valor, que é diferente do parágrafo 1, né? Então, dois elementos P's, o primeiro aqui da linha 24 e o segundo da linha 25, eles têm o mesmo ID, né? Como se eles tivessem aí o mesmo RG ou CPF, por exemplo. Isso é impossível, tá bom? Não existe no mundo real, então vocês não podem fazer isso, perfeito? Então, se eu coloquei um valor aqui para um ID, ele tem que ser único, né? Aí eu tenho que alterar alguma coisa aqui no de baixo. Aí, ok, tá bom, tá perfeito. Aí está correto. Agora, se eu colocar aqui
ID, parágrafo 1 e sair repetindo aqui, né? Isso aqui está errado, não é assim que se faz, tá bom, pessoal? Então, o ID, ele é único. Agora, a classe, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, class, por exemplo, parágrafo, né? Posso vir aqui e colocar assim, vermelho, ó, vermelho, vai. Vou manter aqui um padrão diferente, vermelho, só para poder ver se vocês conseguem entender melhor. A classe, ela pode agrupar, né? Então, ou seja, é como se fosse o nome, né, do elemento. Então, eu coloco aqui vermelho, tá bom? Então, eu posso ter mais de um elemento com o mesmo valor de classe, perfeito? Ao passo que com ID, não. Lembre-se disso, tá, pessoal? Então, vem aqui e coloco azul, por exemplo, tá bom? Então, aqui, o azul, né, como eu troquei o nome de parágrafo 1 para azul, eu tenho que trocar aqui também, né? Então, o ID azul vai ser, vai ter o estilo, né, alinhado de forma centralizada na cor azul, né? E a classe vermelho, né? Lembrando que o seletor de classe ele começa com um ponto, né? Então vem aqui ponto vermelho, né? E aí coloco aqui as propriedades aí do vermelho, né? Então agora eu posso até apagar aqui o seletor mais geral, né? Que é de todos os parágrafos. Então aqui eu venho e passo as configurações para quem tiver a classe vermelho, tá bom? Então, agora eu vou vir aqui na nossa página, né? E vai continuar da mesma forma, perfeito? Só que, qual que é a vantagem aí, né? A vantagem é justamente essa, porque caso eu queira adicionar um novo parágrafo, né? Com o valor Loren aqui, um quarto parágrafo, ele não vai pegar aí as configurações de nenhum de nenhuma classe, de nenhum ID, perfeito? E se eu quiser adicionar, sei lá, um outro parágrafo também, né, ele não vai pegar aí os valores, né? Então eu colocaria aqui Loren, né? E lembrando aí, né? Então, ó, ele vai manter aí, perfeito? A cor preta. Agora, se eu faço o seguinte, vem aqui, né? Mantenho aquele seletor de elemento, né? Da tag P e coloco aqui text align red, né? Aí sim, todos os parágrafos vão estar o que alinhado de forma justificada na cor vermelha, tá bom? Então tomar cuidado aí, ó. Tá vendo? Ele colocou todos, ó, né? Inclusive, ele sobrescreveu aí, né? O que? O ID azul, tá bom? Ele sobrescreveu. Então, na verdade, opa, deixa eu apagar aqui que ficou errado aqui. Ficou uma valor a mais aí, né? Então, na verdade, ele vai manter aqui, né, o valor do azul, tá bom, pessoal? Ele vai manter aí do azul, porque tem um ID e tem uma classe também. Se eu mudasse aqui a classe, por exemplo, para um outro, colocar assim, amarelo, só para vocês diferenciarem aí, tá bom? Porque eu estou usando, então vou colocar aqui, amarelo. Só para vocês verem que ele vai manter aí o valor, tá bom? Do ID da classe, ele mantém o valor, tá bom? Então, ó, ele manteve aqui azul, né? E os outros parágrafos que eu for adicionar, vai o quê? Aplicar a regra mais geral aqui, que é do P, tá bom? Então, ele mantém do azul e do amarelo, né? Do ID e da classe, tá bom? Ao passo que todos os outros parágrafos que eu colocar no meu documento HTML, ele vai aplicar esse estilo aqui ao invés dos outros. Claro, se eu não tiver aplicado aí não tiver colocado, na verdade, um ID, né, ou uma classe. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Vou voltar aqui então, voltar aqui nos slides. Então aqui ele vai aplicar, né, nesse exemplo aqui, a, formatação centralizada na cor azul, né, com as classes center e header aí.
né? Então, se eu colocar as duas centralizadas, né, ele vai centralizar aí o conteúdo da div e do parágrafo. Perfeito? Então, existe também o seletor aí de elemento com uma classe, né? Então, eu quero ser mais específico, né? Eu quero selecionar o parágrafo com a classe center, né? Então, um parágrafo com a classe center vai ter o texto alinhado centralizado, color e yellow, perfeito? Então, eu consigo especificar, né, de uma outra forma, né, que eu quero um parágrafo com uma determinada classe específica, tá bom? Então, aqui eu vou especificando ainda mais, né? Então, conforme eu vou especificando, né, por exemplo, eu quero selecionar um parágrafo com identificador tal ou com uma classe tal, né? Ele prevalece em relação ao seletor mais geral, tá bom? Então, existe também uma regra aí de, de prioridades aí do CSS, né? Então, nessa regra, né, vocês podem ver aqui, ó, quando eu passo o cursor do mouse, tem lá o próprio Visual Studio Code, ele mostra aí Selector Specificity, né? Ou seja, a especificidade do seletor. Tá vendo ali, ó, na caixinha que apareceu 001, né? Então, o 001 é menor que, olha só, quando eu passar o mouse aqui, ó, do que o valor 100. Tá vendo lá, o Selector Specificity é 100. É como se fosse 100, né? O P aqui, ó, Selector Specificity, é como se fosse 1. E aqui é como se fosse... opa, deixa eu colocar o mouse aqui. Na verdade é só passar um mouse sobre o seletor, né? Aqui é como se fosse o valor 100. Então, o ID ele prevalece em relação, o seletor de ID ele prevalece sobre o seletor de tags de elementos, né? De elementos ou tag, né? E o seletor de classe, ele tem aí, ó, a especificidade como se fosse 10, tá bom? Então, então eu posso inclusive inverter aqui a ordem, pouco importa, tá, pessoal? A ordem aqui não vai fazer diferença, né? Eu posso inclusive colocar aqui do seletor menos específico, né? Para um seletor um pouco mais específico, com valor 10, né? De 1 ele veio para 10 e depois ele foi para 100. Então aqui ele sobrescreve, né? Então, quando tiver um seletor de ID, ele vai ser mais forte que um seletor de classe e, consequentemente, mais forte do que um seletor de elemento, né? Ou de tag. Perfeito? Apenas uma curiosidade para vocês. Então, vamos lá, dando continuidade. Eu tenho aqui também o seletor de agrupamento. Quando eu quero aplicar a mesma formatação para mais de um elemento, eu separo esses elementos com vírgula, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ele vai aplicar o texto alinhado de forma centralizada na cor amarela para as tags H1 e H2, perfeito? E aqui eu tenho os comentários de CSS, eu já mostrei para vocês, que é semelhante à linguagem C, que é o barra asterisco, asterisco barra, perfeito? E vamos passar aqui então para a continuação aí, segunda parte aí da nossa videoaula, né? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês as principais formas aí de inserir o CSS no documento web, tá bom? Inclusive, nós já vimos uma delas, né? Que eu já mostrei aqui para vocês. Então, as formas de inserir o CSS no documento web, basicamente é um CSS externo, um interno e um inline. Então, o que eu mostrei para vocês já é um interno, perfeito? Que é isso aqui que eu utilizo a tag style dentro do head, perfeito? Então, esse já é o CSS interno, tá bom? Já adiantando aí, então não preciso mais comentar aqui do interno, né? Eu vou comentar do externo e do inline, que é os que ficou faltando aí eu comentar com vocês. Então, na nossa pasta aqui, public HTML, né, geralmente no servidor, pessoal, um web host, né, quando a gente for hospedar o nosso site,
geralmente mantém um padrão que é o nome público HTML, né? Mas como nós estamos desenvolvendo aqui na aula, né, vocês podem colocar qualquer nome na pasta, perfeito? Porque a princípio nós vamos desenvolver na nossa pasta local e aí sim, quando for colocar essas páginas web no servidor, aí sim nós iremos colocar o conteúdo da nossa pasta, do projeto nosso web, dentro da public HTML, perfeito? Se quiser nomear também a pasta local com esse nome, já para ficar padronizado aí com o servidor, tudo bem, também não tem problema, tá bom? A princípio, o que vocês precisam entender é que podem colocar qualquer nome na pasta do projeto de web de vocês, tá bom? Então, a forma de inserir no CSS externo, né? Então, vamos lá. O externo, pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. É o seguinte, por que existem essas diferentes formas aí de inserir o CSS na nossa página web? Entendo que quando aqui eu só tenho uma página, né? Então a interna, ou seja, quando eu crio outras páginas, né? Vamos supor que o nosso site tivesse aí, sei lá, 50 páginas web, né? E aí, em cada uma das páginas eu utilizasse, né, o style, tá bom? Se eu usasse o interno, que a gente chama, porque ele vai dentro do arquivo HTML, né? O externo, nós vamos ver que ele vai criar um link, né, para um arquivo externo CSS, que vai estar lá na nossa pastinha CSS que nós criamos, perfeito? Então, a principal vantagem aqui é o seguinte, porque vamos supor que o nosso site, né, ele tivesse 50 páginas web, 50 arquivos HTML, né? Então, o que acontece? Amanhã ou depois, né, vamos supor que o nosso cliente ele peça para alterar a cor, por exemplo, do menu, né? E nós replicamos, né? Outra desvantagem de manter o, o CSS interno, né, em cada uma das nossas páginas é que a gente vai muitas vezes duplicar o código, entende, pessoal? Então, eu vou copiar isso aqui e replicar em todas as outras 50 páginas do nosso site, né? Amanhã ou depois, se eu precisar alterar a cor, uma determinada cor do nosso site, eu vou ter que abrir arquivo por arquivo e alterar as configurações, né, de cada uma das páginas. Consegue entender? E além disso, sem falar que nós vamos duplicar esse código em várias partes aí do nosso site, né? Imaginando aí um site com 50 arquivos HTML ou mais, né? Então, entendo que a desvantagem de manter isso aqui interno é justamente porque eu vou ter que sair replicando isso em todas as outras páginas do meu site, né? E amanhã ou depois, se o cliente precisar alterar a cor do site, ele vai ter que abrir arquivo por arquivo e alterar a cor de cada um desses arquivos, né? Então, olha o trabalho que ele vai ter, né? Então, uma das principais vantagens aí de se manter o arquivo externo é justamente essa, né? Você centraliza as configurações de personalização ali do seu site num arquivo, né, externo, e aí amanhã ou depois, se você precisar alterar a cor de qualquer elemento ali do layout da sua página, você simplesmente altera nesse arquivo do CSS e aí ele vai replicar, né, automaticamente vai replicar em cascata aí, né? Esse que é o sentido aí da cascata, ele vai replicar para todas as páginas do seu site, tá bom? Não que o nosso site tem que ter apenas um arquivo CSS externo, né? Na verdade, a nossa página web ela pode ter quantos arquivos CSS externo eu precisar, né? O quanto for necessário, tá bom? Então entendam isso, não precisa ter apenas um único arquivo, né? O que eu estou mostrando aqui para vocês é a vantagem de se ter um arquivo externo, né? Porque quando eu tenho muitas páginas HTML, muitos arquivos HTML, quando eu altero apenas uma única configuração no arquivo externo CSS, ele já replica para todas as páginas do meu site, tá bom? Eu faço apenas uma única alteração. Consegue entender a diferença? Ao passo que se eu replicar essas configurações em todas as páginas, eu vou ter que abrir página por página e ir alterando a configuração de cada uma dessas páginas. E no arquivo externo, não. Basta alterar apenas uma única configuração e aquela configuração vai ser replicada, né, de forma automática, em cascata, para todo o nosso site. Perfeito, pessoal?
Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui a forma de inserir, né? Usando aqui. Então, eu vou transformar essa configuração, né? Esse estilo interno no estilo externo. Então, para alterar, né? Eu tenho que fazer o quê? Usar a tag link. Bom, então eu falo rel aí, né? Que é o tipo do link, né? Que é o style sheet, né? Uma folha de estilo. E vou falar aqui o href, né? Então aqui eu vou colocar aqui CSS. Geralmente a gente coloca aí o nome é style.css, perfeito? Podem colocar qualquer nome, né? Ou estilo, vamos colocar em português, tá? Estilo.css. E aí eu vou recortar isso daqui, Ctrl X, e agora sim eu posso apagar a tag style, perfeito? E venho aqui agora, ó, nessas duas folhinhas aqui do Explorer, e dentro da pastinha CSS, então agora eu vou clicar dentro da pasta CSS, sobre a pasta CSS, vou criar um arquivo dentro dela, né? Estilo.css. E aí sim eu venho aqui e colo, né? E apago aqui, ó. Né? Então, criei aqui o, aqui faltou o type também, tá, pessoal? O nosso arquivo aí, que é CSS, opa, deixa eu só colocar o type aqui, text CSS, tá bom? Text CSS. Vou dizer que o tipo do nosso arquivo é um arquivo CSS, perfeito? Então, eu vou atualizar a página, não vai ter nenhuma alteração, tá bom? Porque agora eu criei um link dentro da minha página que direciona aí para o arquivo CSS. Então, quando eu carregar a página index, né, ele automaticamente vai fazer o download aí do arquivo CSS e vai renderizar aí ou mostrar nossa página no navegador, utilizando o estilo que eu colocar aqui na tag link, dentro do cabeçalho da nossa página, perfeito? Então, é assim que funciona aí o arquivo externo. Perfeito, pessoal? Então, aqui tem mostrando também, né, outras alterações, né, alterar aí o background da nossa página. Posso colocar, vim aqui colocar, deixa eu abrir ele aqui, posso colocar assim, body, né, posso colocar aqui body, colocar um background, deixa eu apagar isso aqui, colocar aqui um background color light blue, né? Só que ele vai pegar em toda a nossa página, perfeito? Olha lá, alterou o fundo da nossa página, né? E assim por diante, pessoal. Então, o H1 também eu posso alterar aí, né? Posso copiar aqui e vir aqui colocar o H1, tá bom? Então, deixa eu só, opa, alterar aqui, remover essa linha em branco aqui, né? Vem aqui agora e olha lá, H1 ele ficou de uma outra cor, tá bom? Então a gente consegue ir alterando aí conforme a nossa necessidade, né? Aqui eu tenho outros exemplos também, que é o interno que eu já mostrei para vocês. E o inline, pessoal, ele vai ser aí na própria linha, né? Então se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui e colocar nesse H1 aqui, né? Style. Então eu coloquei aqui, eu posso colocar também, né? É um estilo CSS, né, inline, tá bom? Então, aqui eu consigo colocar no próprio elemento, né, na própria tag, dentro da própria tag. Perfeito? Então, essa aqui é uma outra forma. Então, aqui eu posso colocar aqui, deixa eu colocar aqui, red, por exemplo, red não, deixa eu colocar aqui uma cor, colocar green, tá bom? Colocar green. Então, aqui quando eu vier aqui, deixa eu voltar aqui na página e atualizar, ó, ele vai ficar aí na cor verde, tá bom? O H1. Perfeito, pessoal? Então, que eu mostrei também o inline, né? Que é uma outra forma de inserir o
no HTML, né? Ou o CSS dentro do HTML, perfeito? Então aqui eu tenho as outras partes aqui, né? Então, pessoal, aqui, essa última parte aqui dos slides, né? Ela vai mostrar aí as formas aí de trabalhar com cores no CSS, né? Usando o nome de cores pré-definidos, que é o Red, Blue, Green, RGB, né? Que é Red, Green, Blue, né? Os níveis de RGB que eu quero. E ele aceita também valores hexadecimal e RGBA, tá bom? Então aqui eu tenho os valores aí, né? Usando o nome de cores específico, igual a gente já viu, né? Tem vários tipos de cores, né? Tem um RGB que conforme eu já apresentei para vocês, aí ele vai mostrar aqui o nível, né? Na verdade, de vermelho, verde e azul, que vai aí de 0 a 255 em cada um dos três parâmetros aqui do RGB, tá bom? É só formas de colorir aí, né? Usar cores aí no CSS, tá bom? E hexadecimal, que é dois níveis aí, duas casas aqui para o vermelho, duas para o verde e as duas últimas para o azul, né? Que é R de red, G de green, B de blue, tá bom? Então, isso aqui eu já até mostrei para vocês em outras aulas anteriores, tá bom? E o RGBA, né, que considera aí um fator alfa, né? Ele considera o vermelho, verde e azul e o nível do alfa, né? Então é uma escala aí diferente para poder trabalhar com cores aí também do CSS, né? Então eu consigo alterar também a cor de fundo, conforme eu já mostrei para vocês, e consigo colocar também, pessoal, um gradiente, né? Uma imagem de um gradiente, onde aí, né? Usando aqui o site aqui do W3 Schools, né? Que mostra aqui diferentes formas aí de utilizar o gradiente com CSS, né? Então aqui nós temos o gradiente linear e o radial, né? Então tem várias formas aí de se utilizar o gradiente, né? Se vocês forem ver aqui, ó, try it yourself, ele mostra aqui uns exemplos aqui, né? A gente consegue aplicar aqui também na nossa página, né? Deixa eu apagar esse background color aqui, né? Para navegadores que não suportam aí o gradiente, mas não é esse o caso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu posso fazer da seguinte forma, né? E na hora que eu executo aqui, ó, ele vai mostrar aqui para nós. Deixa eu ir aqui na nossa página de exemplo, né? Ele vai ficar dessa seguinte forma aqui, né? Porque tá por padrão ele faz o repeat, né? No Y, né? Então eu quero o repeat, background repeat, né? Vou colocar aqui, igual tá lá nos slides, né? Colocar repeat x, tá bom? Colocar aqui o repeat x e ele vai repetir uma única vez no eixo x, né? No eixo y ele repete o quê? Na vertical, né? No eixo x ele repete apenas aonde? Na horizontal, perfeito? Então eu vou vir aqui, ó, na hora que eu executo ele mostra apenas dessa forma aqui, né? Então mostrando aí para vocês que existem uma variedade de formas aí de se personalizar a nossa página web utilizando aí o CSS. Perfeito, pessoal? Então aqui eu estou mostrando um exemplo aí, né, de como usar aí o CSS na nossa página CSS, né, por exemplo, como inserir o gradiente, né, e assim por diante. Então, a gente termina aqui, né, a parte do gradiente, né, de como seria o background, modificando textos em CSS, né, então a gente consegue aí modificar o texto também das nossas páginas, né, conforme nós já vimos, né, tanto no body, né, eu posso vir aqui e falar que o meu site inteiro vai ter, né, a família de fontes aí, Times New Roman, né, caso não tenha a fonte específica New Roman, ele vai aplicar aí a Times, caso não tenha Times, ele vai aplicar qualquer uma fonte da serif, né.
Essas fontes, pessoal, são armazenadas aí no sistema operacional, né, do nosso computador, né? Caso não tenha essa fonte, ele vai procurar a Times, caso não tenha Times, ele vai procurar qualquer uma da família Serif, né? E aí eu posso aplicar, né, essas formatações aqui de texto, font style normal, né? O font weight, né? No caso seria aí a espessura da nossa fonte em negrito, né, itálico e assim por diante, e o font size, que é o tamanho aí da nossa fonte. Eu posso aplicar isso no H1, as propriedades de fontes no H1, no P, qualquer, é, qualquer tag aí que utilize algum conteúdo textual, perfeito? Então, eu vou encerrando aqui então a nossa videoaula, perfeito, pessoal? Mas antes de encerrar, deixa eu só comentar aqui com vocês, né, vou até colocar lá no, no Moodle, né? Essas referências aqui que são muito boas, né? A primeira referência aí mundial é o CSS Tricks, né? Esse site aqui é uma referência número um em termos mundial, perfeito? É uma referência e tanto, CSS Tricks, né? A outra, em segundo lugar aí, o mesmo nível do CSS Tricks é o developer.mozilla.org, né, que tem aí o conteúdo em português, mas o ideal, né, se vocês puderem usar a versão em inglês, até melhor, porque ela é sempre atualizada, né, e a do português às vezes demora para poder atualizar aí as novidades aí do CSS. E temos também aqui o site do W3 Schools, W3 Schools, né? Conforme eu já havia comentado com vocês, tem a parte do CSS aqui também. E um último site que eu gosto bastante é o do Maljor, né? O dinossauro aí das CSS. Né? Ele é um site muito bacana aí para quem está começando também. Tem muitas referências aí bacanas, muito conteúdo legal aí para vocês poderem aprender mais aí sobre os fundamentos, seletores e propriedades aí do CSS. Lembrando aí, né, pessoal, que o CSS aí já está na versão 3, né? Então, é essa versão mais nova do CSS. E vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem, ou os tutores também. E um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.